nação bandista, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo desse nosso querido canal Bando das Nações. Tá vendo esse vídeo? Não é inscrito aqui no canal? Pois já se inscreva, curta, comenta, compartilha bastante. Vamos ajudar cada vez mais esse nosso querido canal a crescer. Então, vamos dar início ao vídeo de hoje. Boa noite para a Vinier. Boa noite, minha filha. Boa noite, nação bandista. Para a Vinier, hoje a gente vai falar sobre um relato que tem duas perguntas bem distintas, mas sobre o mesmo tema, que é batismo. Então, sempre que o médium está entrando, tem a questão do batismo, isso levanta muitas discussões e muitas dúvidas. Certo. E aí essa moça entrou em contato, falou sobre uma questão, depois levantou outra questão e a gente vai responder ela hoje. E também não só ela, mas todos os outros médicos que têm dúvidas sobre o batismo. Justamente. A primeira questão é o seguinte: lá no terreiro onde ela não é médium ainda de batismo, então ela está em desenvolvimento, mas ela viu isso acontecer com outros médicos e ficou na dúvida. Lá é o seguinte: o médium, ele desenvolve até o ponto de ele estar extremamente afirmado. Então ele já está recebendo herê, ele já está recebendo o povo de Oxóssi, o povo do mar, Exu, Pombogira, pronto. A partir do momento que ele está bem afirmado, aí se entra o batismo, tá? Só que o batismo lá é um pouco diferente. Antes desse batismo acontecer, o Pai de Santo confirma as entidades que aquele médium tem. Então, qual é o herê desse moço? Quantos herês esse moço tem? Entende? Quantos índios esse moço tem? Qual é a pombogira? Qual é o... Ele faz essa confirmação. Pois, após o batismo, ele faz um fechamento de ori naquele médium. Então, a partir daquele médium receber o batismo e esse fechamento de ori, esse médium nunca mais vai incorporar qualquer outra entidade que ele não tenha recebido antes do seu desenvolvimento. Deu para entender, né? Se aquele médium, em algum momento, receber uma entidade que antes não tinha sido confirmada, o Pai de Santo simplesmente chama ele de marmoteiro e é expulso do terreiro. Ele não fica, pois em nenhum momento, nunca mais naquela jornada da vida dele, pós-batismo, ele pode trabalhar com outra entidade que ele não trabalhava antes. Então, um exemplo, antes do batismo só veio um único herê na cabeça daquele médium. Foi confirmado um único herê, nunca mais, depois do batismo, ele vai poder trazer um outro herê. Só tinha uma pombogira, então nunca mais ele vai poder trazer um outro tipo de pombogira. E aí ela ficou com esta dúvida, porque ela ficou com medo. Eu vou fazer um batismo, fechamento de ori, isso existe? E aí eu queria sua opinião sobre isso. E aí, pela vida? Fechamento de ori não está ligado com o batismo, né? Eu não sei qual é o tipo de batismo que esse rapaz faz nesse terreiro dele, porque nós sabemos o batismo sério, o batismo dado pelo rei da ciência, rei Salomão, né, das 7 pontas de linha. Esse é o batismo certo, é o batismo sério, é o batismo que só quem pode afirmar e confirmar é o rei Salomão, certo? Agora eu não sei qual tipo de batismo que ele está dando no filho de santo dele, né? Porque geralmente, quando o médium recebe o batismo, é para clarear, é para fortalecer, para alimentar o ori, para que aquele médium possa receber mais. Porque, olha, minha filha, é entregue nas 7 pontas de linha. É isso que eu estou dizendo. Olha, a afirmação do batismo de 7 pontas de linha. São as 7 linhas da Umbanda, as 7 linhas afirmadas. Certo? Então, o médium, ele vai receber aquelas 7 pontas de linha, as 7 linhas afirmadas. Agora, como esse rapaz está fazendo, eu não sei. Quer dizer, ele está confirmando as entidades na coroa. Existe a confirmação, porque quando o médium começa a trabalhar, aquele pai de santo, né? Ele zela muito pelo aquele filho e puxa muito pelaquela entidade, para aquela entidade fixar e vir sempre naquela coroa, nunca abandonar aquele filho. Então ele pode afirmar aquela entidade, mas afirmar é uma coisa. Fechamento de ori é uma coisa completamente diferente, não é batismo, aí não tem nada de batismo. Ela tem que sair dessa lógica, que os filhos estão se batizando para ficar com aqueles médios presos, né, os médicos, para ficar com as entidades presas ali, para receber só aquela entidade, não pode receber, não existe isso. O batismo é uma liberação, certo? Porque nós sabemos que esse canal que nós temos, chamado de ori, chamado de coroa, é o canal para receber. Então, quando você recebe o batismo sério, porque existe muito tipo de batismo, né? Existe vários tipos de batismo. Pessoas que levam cruz pensam que é batismo. Pessoas que Que levam lavagem de cabeça e acham que é um batismo. Uma lavagem de cabeça, o pai de santo fez uma claridade na coroa, pronto, é um batismo. Não, o batismo
é uma fortificação com as 7. Olha, quando eu falo 7 pontas de linha, muita gente não sabe o que é 7 pontas de linha. Porque isso aí fala em 7 linhas de Umbanda, certo? O nome é 7 linhas de Umbanda. Mas eu falo 7 pontas de linha porque são linhas soltas. Uma ponta amarrada e outra ponta solta. Entendeu? Então aquelas linhas estão soltas para entregar. E quem entrega é o padrinho e a madrinha. O padrinho, por obrigação, porque são 7 pontos de linha, o padrinho, quando ele começa, ele entrega 4. E a madrinha entrega 3. Certo? Porque é o padrinho que começa e o padrinho que termina. Ele vai entregando da branca, terminando na roxa. Então ele entrega 4 e a madrinha entrega 3. Então, quando entrega aquela ali, é a obrigação daquele médio receber mais e receber as linhas. Então, ali é onde ele passa a receber as entidades. Como é que vai fazer um batismo e prender as entidades ali que estão na cabeça? Pronto, só vai receber isso aqui. E vamos trancar esse orelho. Você não vai receber mais. Se você receber uma entidade diferente do que você trabalha, é marmota. Isso não tem nada com batismo. Nada. Isso aí não é batismo. Sincero é dizer, o batismo é uma fortificação. O batismo é uma claridade. O batismo é uma ciência a mais. Porque o batismo, minha filha, olha, no batismo leva o quê? A lavagem da cabeça. Pronto. Vai lavar a cabeça. Que justamente é para lavar o uri. Mas ele chama lavagem de cabeça. Ninguém chama lavagem de uri, chama lavagem de cabeça. Pronto. Aquela lavagem de cabeça, ela retira toda a negatividade dali, daquele uri. Ela está limpando e está mudando a positividade ao mesmo tempo. Né? Porque tem os ingredientes para limpar, descarregar e afirmar aquele uri. Depois é passado aquela banha de uri para alimentar o seu uri, para fortificar o seu uri, para dar força na sua mentalidade, para dar força para quando você for incorporar. Ali, aquela banha ali, é a fortificação, é a alimentação do uri. Porque o nosso uri se alimenta, entendeu? Inclusive, para Novinha, após um médium ser batizado, ele ainda pode continuar com a lavagem de cabeça? Pode, a lavagem de cabeça pode ser dada de mês em mês. Mesmo após o batismo, porque muitas pessoas acreditam que após o batismo, pronto, muita coisa se encerrou, só vai receber curso e tal, e pronto. Só que não é assim, pelo menos a gente não vê assim, né? Eu vou explicar sobre a lavagem de cabeça após o batismo, certo? Então, quando passa a ser aquela banha de uri, aí tem aquela, a claridade do rei Salomão, o rei da ciência, é onde ele vai entregar a ciência, vai entregar a claridade, né? Porque ele é do reino de luz. Rei Salomão é do reino de luz. É o gênio da luz. Então, assim, o senhor sempre vai utilizar a entidade Rei Salomão para os batismos. Para os batismos. Sempre. Porque esse gênio é o gênio da luz, é o gênio da claridade. Mas uma outra entidade pode fazer batismo? Não pode, é isso que eu digo. Tem vários tipos de batismo na Umbanda. Vários. Qualquer entidade, qualquer caboclo, qualquer preto velho. Eu digo assim, qualquer, não é diminuindo não, certo? É porque existe batismo de preto velho, batismo com boiadeiro, batismo com povo de Xangô. Mas é um batismo diferente. É um batismo diferente. Não é o batismo das 7 pontas de linha. O batismo das 7 pontas de linha é o batismo dado por rei Salomão, o rei da ciência, com as 7 fitas, com as 7 pontas de linha, para entregar. Então, se ele está entregando, não é para fechar o uri, é para expandir seu uri, é para fortificar o seu uri. É aquele canal que interliga aqui, certo? A cor da cabeça, certo? A superioridade. É aonde faz a interligação, é onde recebe, porque o nosso canal para receber, que nós sabemos que nós temos esse canal. Então, para Mavinei, vamos supor que assim, tá, o médium, ele recebe 5 entidades antes do batismo. Beleza, ele recebeu ali 5 entidades e o senhor dá esse batismo. A partir desse batismo, esse médium começa a incorporar várias outras entidades. O senhor iria chamar isso de marmotagem ou não? Como é, minha filha? O médium, só pega o médium que antes desse batismo ele tem 5 entidades firmadas. Certo. Bem firmadas aquelas 5 entidades. Porém, após o batismo, esse médium começa a incorporar outras entidades. Como é que o senhor iria ver esse médium? Tá tudo bem? Tá tudo normal ou é marmotagem? Não, eu ia ver esse médium com bons olhos. Porque recebeu o batismo, né? Recebeu o batismo. Então, ele está começando a trabalhar. Olha, eu vou contar o meu caso aqui. Eu já contei isso aí muitas vezes.
no canal, dos 12 anos de idade, aos 14 anos, dos meus 12 aos 14, eu passei 2 anos trabalhando com 3 entidades. E era rei e rainha do mar sagrado. Pronto. Só trabalhava com elas 3. Até os 14 anos. Até meu padrinho ver o meu trabalho, ter dó de mim, né? Falar com minha mãe para me dar o batismo. Para soltar as minhas linhas. Aí foi aí, com os 14 anos, que eu comecei a trabalhar e receber as outras tipos de entidades que eu não recebia. Dos 12 anos até os 14, 2 anos eu trabalhava com entidades. Eu. Certo? E eu fui feito dentro do terreiro de Macumba muito afirmado, um tombo. Eu fui feito dentro do terreiro afirmado, né? Um terreiro afirmado. Então eu passei ainda 2 anos para poder receber as minhas entidades. Certo? Então não tem nada de fechamento de coroa, de fechamento de ori, não existe isso. Então só é contra isso? Eu sou contra completamente, porque minha filha, isso aí não existe. Agora, desse pai de santo, é mãe de santo, é pai de santo lá? É um pai de santo. Um pai de santo. Dele fazer isso aí, chamar os médicos, fixar a entidade, é um fortalecimento que ele faz, tá certo? Agora, quando ele dá esse tipo de cruz, que eu não sei que cruz, que batismo é esse que ele dá, que fecha, orei para você não receber mais, não, trabalhar só com aquelas entidades que você já vinha trabalhando, isso aí não existe. Isso aí não é batismo. Não existe esse batismo. Fechamento de coroa, não, fechamento de ori, não existe. Não existe batismo. Existe fechamento de ori? Existe, mas não é batismo. Batismo é uma coisa completamente diferente. Quando você se batiza, você deixa de ser pagã, na Umbanda. Entendeu? Você vai receber coisas, né? Você vai usufruir de mais entidade. Não é para você ficar só com aquela entidade. Quer dizer, ele está fazendo ao contrário, completamente diferente. Que eu não sei qual é o tipo de batismo que ele está dando. Então, assim, ela levantou uma outra questão também. Ela assistindo alguns vídeos que a gente traz aqui de batismo, ela levantou a questão do quê? Se o médium recebe 7 pontas de linha, porque a gente já falou sobre as 7 pontas de linha, aparições e tal, é obrigatório que o médium trabalhe com todas as 7? E se ele não trabalha com todas as 7, então por que ele recebe 7 pontas de linha? E aí, Provadinha? Não, olha, quando o médium recebe o batismo Rei Salomão das 7 pontas de linha, lógico que ele não está preparado ainda para trabalhar com as 7 pontas de linha. Ele vai ao longo da evidência dele, da espiritualidade dele, chegando. Ele vai chegar. Se ele já é o médium afirmado, já tem bastante tempo na casa, é por isso que quanto mais tempo você passa na casa, recebendo, aí você recebe batismo, você está totalmente preparado, certo? Isso você está preparado com aquelas entidades que você já tem e as entidades que virão, porque vai vir muitas entidades para você, entendeu? Mas se você já tem as 7 pontas de linha afirmadas, melhor ainda. Mas se você não tem, faça o batismo das 7 pontas de linha, que é para chegar, certo? O médium, ele não é necessariamente ele começar a receber o batismo e já está trabalhando para as 7 pontas de linha, não. Nas 7 linhas de Umbanda, já está trabalhando, não. Ele vai receber o pregal, entendeu? Agora, o batismo é muito importante, porque quando recebe, solta. Ali ele está firmado e vai chegar. Agora, ele vai fazer por onde? Ele vai rogar, ele vai pedir, vai implorar, porque as entidades vão estar ali ao redor dele e vai chegar. O senhor acredita que só pai de santo e mãe de santo, que já tem um tempo, e até mesmo esse patamar de pai de santo, que podem trabalhar com as 7 linhas? Não, minha filha, o médium, quando ele está batizado, se ele começar a ser firme, ele vai trabalhar com as 7 linhas de Umbanda. Certo? Não é só pai de santo, mãe de santo, não. Filho de santo vai... Aquele filho de santo que segue aquele elemento da casa, aquele que segue os passos do pai de santo, ele vai... Não é aquele filho de santo que fica pulando de galho em galho, pulando de terreiro em terreiro. Não, porque aí tem um bloqueio, né? Existe um tipo de bloqueio. Porque o filho de santo está sendo afirmado aqui, aquele pai de santo está entregando, porque é o seguinte, aquela energia do que o pai de santo entrega é a energia dele, da espiritualidade dele. Logo que ele sai daquele terreiro,
ele vai para o terreiro, vai receber outra energia completamente diferente. Outros ensinamentos, Aí regras, vai ser uma muda coisa, tudo. vai ser uma coisa diferente, entendeu? Então aquilo que ele aprendeu ali pode continuar. Mas aquele pai de santo não vai fortalecer o que ele está levando daquele terreiro. Porque ele quer dar o ensinamento dele. Entendeu? Então fica muito complicado. Esses filhos de santo ficam pulando de terreiro em terreiro, né? Recebe um tanto aqui, recebe um tanto ali, recebe um tanto. É porque eu tenho que me preparar. Não. Se prepare num terreiro só, se prepare num terreiro de responsabilidade, um terreiro que tenha vidência, viu? Um terreiro que seja preparado, um terreiro que tenha tombo, tenha firmeza, tenha levantamento e que o pai de santo queira dar o batismo. Não é todo pai de santo que quer dar o batismo, não. Porque poucos pais de santo dão o batismo com o rei da ciência. Eu vejo muito terreiro por aí que pai de santo não dá o batismo com o rei da ciência. Dá o batismo com outra entidade. Né? Mas é válido um batismo? Não, todos os batismos são válidos. Agora é o batismo específico, isso que eu estou falando. É assim, Mamavinha, mas esse tempo que você está na Umbanda, com as 7 pontas de linha, eu já viu outra entidade utilizar as 7 pontas de linha ou só o rei Salomão? Então, o rei Salomão, que é o rei da ciência. Então só ele utiliza as O 7 rei da pontas de linha. ciência, é ele que pode entregar a ciência. A ciência é a coisa sagrada. Né? O batismo é uma coisa. Batismo até o bebezinho pode se O batizar batismo na é o Umbanda, batismo. né? Olha, você recebe um batismo, mas um batismo sem ciência. O que importa é a ciência, o que importa é a claridade, o que importa é a evidência. O fortalecimento nesse mesmo contexto, teve uma moça que falou que ela se batizou aí quando ela tinha uns 2 meses de idade, só que ela não recebeu fitas. E aí hoje, já adulta, ela lembra desse batismo e fala que o batismo teve alguma validade quando ela recebeu com 2 meses de idade dentro da Umbanda sem fitas. Tá correto de falar. Ela tinha 2 meses. Os pais dela nasceram na Umbanda, tá? Certo, tô entendendo. E aí decidiram batizar ela dentro da Umbanda, bebezinha com 2 meses. Pronto. Hoje ela já é adulta. E aí ela tá lembrando que naquele tempo que ela teve esse batismo, não existiu fitas. E aí, esse batismo está correto? Tem alguma validade para a vida dela? Não é que não existiu fitas. É porque era uma irresponsabilidade muito grande num pai de santo ou da mãe de santo que fosse batizar uma criança e entregar as 7 pontas de linha, que não pode. É por isso que eu digo, ele deu o batismo, tá certo. Tá correto esse batismo. O batismo está correto, para que ela não seja pagã para a Umbanda. Do mesmo jeito que a criança se batiza na igreja católica, mesmo que a criança se batiza nas águas, na igreja de frente, tudo faz, é o batismo. Agora, o batismo da Umbanda, quando a pessoa quer, quando a pessoa já está adulta, que a pessoa procura, e já está ciente do que está sendo, é que recebe as 7 pontas de linha. Pode batizar uma criança? Pode batizar a criança. Agora, em responsabilidade do médico, se ele pegasse, tivesse dado as 7 pontas de linha, por que ele queria entregar aquela criança, as 7 pontas de linha para aquela criança se no futuro, porque o futuro não a Deus pertence. seguir, né? No futuro, o futuro a Deus pertence. Se aquela criança fosse mudar de religião, né? Porque a criança não tinha uma religião específica. Uma criança que foi batizada na católica, ao crescer e querer participar da Umbanda, tem algum problema ela receber um outro batismo, da católica? Não, nada diferente. O batismo, olha, todo médium, ele foi batizado na igreja católica, todo mundo foi batizado. Alguns preferem já agora, hoje em dia estão seguindo mais para a Umbanda. Não, tá bem, né? mas a criança quando nasce, a preocupação dos pais e da mãe é batizá-la, para deixar de ser pagã. Então, quando a criança cresce, então ela pode receber o batismo. O batismo é completamente diferente. Ela não anula o batismo da católica, porque é um batismo diferente. É um batismo diferente. Então, não tem problema. A pessoa pode se batizar nas águas, depois de adulto. Já é católico, mas pode se batizar. É católico, mas pode se batizar na Umbanda. E essa questão de, eu fui, por exemplo, batizei na católica, batismo na Umbanda, mas aí, em algum momento esse médico desiste da Umbanda e quer seguir uma religião evangélica, por exemplo. E se ele fizer um outro batismo ali nas águas, anula o batismo da Umbanda? Isso é uma dúvida bem frequente das pessoas. Olha, é isso que eu digo. É que existe vários batismos dentro da Umbanda. Né? Da igreja católica é só um tipo de batismo. Né? Da outra religião, né? É também só um tipo de batismo, que é o batismo das águas. Dentro da Umbanda são vários tipos de batismo. Mas é que foi o batismo das fitas. Aí o batismo é o batismo mais sério, que é aquele batismo das 7 pontas de linha, que é o batismo cego, é aquele que você recebe. Aquele ali é para fixar para sempre.
Não tem nada que anule o batismo Não tem, então vamos dizer assim, uma hipótese. Esse médium saiu, quis ser evangélico, se batizou na Umbanda com as 7 fitas, se batizou ali nas águas da evangélica, mas em algum momento esse médium dá a loucura e volta para dentro do terreiro, ele vai poder incorporar? Ele vai poder sentir energia de novo? Claro, Vê se ele tem feito outros batismos. Não, se ele foi batizado dentro da Umbanda, ele vai ficar o mesmo médium. Então aquele batismo das fitas nunca é anulado? Nunca, nunca. É por isso que eu explico muito, olha. Existe vários batismos dentro, olha, porque existe os cruzes. Cruz, então estão botando cruz como batismo. Cruz é uma coisa, batismo é outra, certo? Mas a pessoa dá um cruz, foi batizado, deu cruz. Deu cruz de vela, pronto, foi batizado. Deu um cruz de uri, foi batizado. Né? Deu cruz de Oxóssi, foi batizado. Não, batismo é uma coisa séria, batismo é isso que eu estou falando. Muita gente pensa, é por isso que existe vários tipos de batismo, porque pessoas confundem cruzo com batismo, certo? O batismo da Umbanda também é aquele batismo sério, é o batismo da ciência. Esse é que é o batismo. Certo? E é por isso que eu explico muitas pessoas, olha, só se batize se você vê que você quer. Só se batize, só entre dentro dessa religião se você achar que vai ficar do começo até o fim. Eu falo muito por isso. Então, é por isso que eu não quero dar logo batismo assim. Eu deixo a pessoa passar um tempo, ver o que a pessoa quer. Quando a pessoa está bem afirmada, eu dou batismo. Mas tem muitas pessoas que pedem, porque recebendo o batismo tem mais, né, mais capacidade de receber a entidade, porque a sua coroa está aberta, seu livro está afirmado. Então, pessoas que deixam passar um tempo, vai ser o batismo, e tem aquelas que já querem receber, porque já fica mais fácil de receber as entidades. Certo. A gente vai encerrar esse vídeo por aqui porque já tá longo. Tá longo. Porém, é um tema que dá pra gente fazer vários outros vídeos sobre essa questão de batismo, porque tem muitas dúvidas envolvendo a questão de batismo. Então a gente vai voltar com outros vídeos mais pra frente, tirando outras dúvidas referentes a batismo, tá? Então, sobre essas duas questões que a gente falou, se ficou dúvida, vocês podem tirar aí as dúvidas aqui pelos comentários ou pelo WhatsApp. Eu quero mandar um beijo pra todo mundo, obrigado por nos acompanhar e até o próximo vídeo. Axé para todos.